Oi pessoal, meu nome é Silvana e eu estou aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre patchwork, costura criativa e o mundo Premiere. O mundo Premiere é uma marca que já existe no mercado e que tem vários acessórios de patchwork e costura. Nós vamos detalhar mais esses acessórios para vocês que querem começar. Nós vamos começar falando sobre o material que você precisa para iniciar o patchwork e a costura criativa. Primeiro, a gente precisa da base de corte. A base de corte é uma base de apoio que você precisa para usar o cortador circular. Ela é um emborrachado, existe no mundo Premiere vários tamanhos da placa de corte, mas eu aconselho você a começar com o tamanho médio. O cuidado que você precisa ter com a base de corte é não expor ela no sol, não deixar ela sempre em lugar plano, não fazer vários cortes no mesmo lugar, sempre tá trocando. E quando você terminar de usá-la, você passa um paninho úmido para tirar os fiapos que fica no tecido. O que nós vamos falar sobre o cortador circular? Que ele tem uma trava de segurança que você tem que manter. Você destrava, corta e depois você trava novamente. Tanto no 45 polegadas é a mesma coisa. E depois você trava, ele não sai fora. Tanto no cortador de 45 como no de 60. O que você vai fazer? Você vai destravar o seu cortador, vai posicionar na régua o tamanho que você quer de tecido. Aqui nós vamos cortar de 5 centímetros e vai passar o seu cortador. Aí você vai ter uma faixa de 5 centímetros e trava, principalmente se tiver animal de estimação em casa e criança. E aí você já tem ele. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as réguas. As réguas são de uso geral, são para cortes exatos de tecido. As réguas também existem em polegadas e em centímetro. Então, use as mesmas unidades de medidas, tanto para a régua quanto para a base de corte. Nós temos também essas ventosas que auxiliam você no manuseio da régua, tá? Essa e essa também. As réguas são úteis para você cortar os tecidos precisos e para você fazer o refilamento de blocos. O mundo Premiere tem as réguas de 30 por 60 e de 15 por 30. Essas são réguas de uso geral. Existem também as réguas que são específicas para cortes e técnicas de patchwork e nós vamos falar mais para frente sobre elas. Bem, agora nós vamos falar sobre tesoura. Tesouras são necessárias pelo menos 3. Uma tesoura que corta tecido e é só para tecido. Uma tesoura para você cortar papel e as tesouras pequenas, que são as tesouras de arremate, de cortar fios que sobram no seu trabalho. Então, se for possível, mantenha suas tesouras marcadinhas e para uso exclusivo para cada coisa, para não perder o fio, para ter mais vida útil as suas tesouras. Bem, vamos falar sobre os alfinetes de costura. Os alfinetes do patchwork, eles são finos e longos, eles não furam e não marcam a costura. Existem também os alfinetes para você prender o sanduíche, que é o topo, a manta e o forro do seu trabalho. Então, existem os alfinetes curvos. Por quê? Porque quando você enfia o alfinete no sanduíche, a pontinha já sobe e fica fácil para você fechar, certo? Se você precisar deixar os alfinetes algum tempo no seu trabalho, prefira sempre os inoxidáveis, porque aí eles não estragam o seu trabalho. O mundo Premiere tem esse alfineteiro magnético, que
que ele já pega, você não precisa ficar pegando um alfinete por vez para pôr. Você já passa e ele já pega todos os seus alfinetes. Bem, agora nós vamos falar sobre marcadores de tecido. O Mundo Premier tem o lápis, tem também o giz de costureira, o lápis giz e tem as canetas. Essas canetas são canetas à base de gel e álcool, que quando você passa o ferro quente ou o secador de cabelo, a tinta desaparece. Ela é ideal para você marcar o tecido do lado direito, que não tem problema, depois você vai lá e apaga as marcas, não ficam permanentes. Aqui nós temos várias cores para todos os gostos e a gente tem a branca, que é ideal para tecido escuro. E o mais legal que a gente tem a recarga dessas canetas. Demais, pessoal, essa é a nossa final da nossa apresentação do Mundo Premier e dos materiais necessários para o patchwork.